Clubes da Série A recebem valor milionário e é claro que o Fluminense está de olho nessa situação. Comentaremos nesse vídeo aqui também sobre a arbitragem de Alianza Lima e Fluminense, a estreia tricolor na Copa Libertadores da América, e teve comentarista rasgando elogios ao Fernando Diniz, enquanto o outro rasgou elogios ao Fluminense, colocando a gente como um dos favoritos do Brasileirão 2024. Muita informação do Fluminense para a gente falar nesse vídeo aqui, nessa manhã de quinta-feira, para você, tricolor, ficar muito bem informado. Pela Copa Rio Sub-20, o Fluminense passou o carro, goleou o Audax aqui do Rio de Janeiro e garantiu a sua vaga na semifinal da competição. O tricolor consegue essa classificação com antecedência, com essa bela vitória, né? A gente vê aí os gols do Fluminense, o primeiro gol marcado pelo João Lourenço de cabeça, após um belo cruzamento do Rafael Monteiro, que já fez participação na equipe profissional do Fluminense, por sinal. O segundo gol está aí marcado pelo Christian Lucas, recebe o cruzamento e bate de primeira ali sem goleiro. E o terceiro gol, um golaço marcado pelo Fabinho, uma pancada de esquerda na gaveta de fora da área, um belo gol da molecada de Xerém, que não tomou nenhum gol até agora, está em 4 jogos da Copa Rio, a defesa do Fluminense está invicta, não tomou nenhum gol e agora se classifica para a próxima fase, para a semifinal da competição. Toda a sorte do mundo a essa molecada. A gente sabe, né, que o trabalho do Fluminense em Xerém é muito bom e é muito valorizado pela torcida, né? Eu vejo os comentários de vocês aqui nos vídeos e lives da Central, sempre o pessoal pedindo mais oportunidade para os moleques da base e querendo ver, né, um pouco mais dessa rodagem. Nesse jogo, por exemplo, o Rafael Monteiro, que dá esse belo cruzamento, ele chegou a fazer algumas partidas com o time do Marcão no começo do Campeonato Carioca. O João Lourenço já chegou a ganhar chance ano passado, ele entra num jogo ali no segundo tempo, mas foi ainda pouca coisa, né? Então, a gente sabe da importância do Sub-20 para o Fluminense, né, da categoria de base tricolor, já que a gente é um clube formador e utiliza muito essa molecada. Meus parabéns a eles por conseguir essa classificação antecipada com essa goleada por 3-0 sobre o Audax. E a arbitragem de Alianza Lima contra o Fluminense está definida, né? O Fluminense vai fazer a sua estreia na Copa Libertadores da América, buscando o bicampeonato da competição. E vale lembrar, né? O pessoal gosta de superstição, gosta de curiosidade. Os últimos 3 campeões da Libertadores começaram a sua campanha em Lima, no Peru. Inclusive o Fluminense, ano passado, contra o Sporting Cristal, a gente vence por 3-1 de virada. Vocês com certeza vão lembrar dessa partida, uma ótima atuação do Fluminense. Por sinal, começamos a nossa campanha para a glória eterna em Lima, no Peru, assim como será no ano de 2024. E quem vai comandar essa partida é o árbitro uruguaio Andrés Matonte. O Andrés Matonte é um árbitro jovem lá do Uruguai, mas muito bem quisto. E até hoje, o único jogo que ele apitou do Fluminense foi uma vitória nossa, né? Ano passado, o 2-0 contra o Olímpia nas quartas de final da Copa Libertadores da América, jogo que ele apitou sem nenhuma polêmica, né, maior na partida. E aí ele também esteve presente na Copa do Mundo do Catar, né, em 2022. Isso mostra o prestígio do árbitro, tanto ali na Conmebol, né, mas também com a FIFA. E ele apitou Croácia 4, Canadá 1 por essa Copa do Mundo, e agora o homem responsável por comandar a estreia do Fluminense na Libertadores, se Deus quiser, o primeiro jogo da nossa campanha do bicampeonato da Liberta. Eu não sei vocês, mas eu estou muito ansioso para essa partida. Já tô com saudade, né, de ver o Fluminense. Muito tempo que o Flusão não joga, muito tempo que a gente não vê o Flusão em campo. Tá na hora, né? Vem logo dia 3 pra gente, se Deus quiser, comemorar uma grande vitória tricolor. E teve comentarista lá da ESPN colocando o Fluminense como um dos favoritos a ser campeão brasileiro em 2024. Eu já vou comentar bastante sobre isso aqui com vocês, mas antes eu vou rapidinho te lembrar de correr no comentário fixado desse vídeo aqui e se ligar no link que eu deixei lá para vocês. Esse link é o canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o Fluminense, os links e vídeos, lives da Central também você recebe primeiro por lá, promoções de produtos do Flu, né? Ontem, quem estava ligado lá no canal pegou a boa da camisa do Fluminense dessa temporada, custando R$ 199 lá na Centauro. Então, entre
nesse link do comentário fixado, aperta o botão seguir, é importante demais que você aperte o botão seguir, senão você não entrou no grupo, tá? Você só viu o grupo, mas não entrou. Aperta o botão seguir e vem fazer parte da família Central Fluminense lá no WhatsApp. Combinado? Eu tô te esperando por lá. Vamos falar dessa declaração, gente, que foi dada pelo Zé Elias, ex-jogador e atual comentarista da ESPN. Ele falou, né, sobre o Brasileirão, sobre a qualidade do torneio e do nível dos elencos. Ele coloca o Fluminense como um dos favoritos. Eu vou abrir aspas aqui para a declaração do ex-jogador e comentarista da ESPN. Uma coisa é ter potencial, mas tem que olhar para outras equipes. Vamos lá. Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, Internacional, Palmeiras e Fluminense. O campeonato vai ser dificílimo, vai ser muito difícil. Tem 10 times com potencial. Então ele bota o Fluminense, né, como um dos favoritos ao lado de uma turma, né? O Corinthians está aí, eu acho, uma grande forçação de barra. Depois ele fala, né? O Corinthians tem que ver como é que vai estar, porque tem as suas oscilações, mas o Corinthians, realmente, se o Corinthians brigar por título brasileiro, vai ser uma grande zebra na minha concepção. Eu também acho um pouco exagerado, tá? Essa análise de algumas pessoas, alguns segmentos da imprensa, do elenco do Internacional. Eu acho que o elenco do Internacional não é ruim, mas ele é bastante supervalorizado. Não é essa Brastemp toda, tá? Mas o pessoal bota aí, o Inter foi eliminado por Juventude do Roger Machado, agora no Gauchão. Eu acho que, assim, exagera-se muito nesse elenco do Inter, que tem boas peças, eu não nego isso, tem boas peças, tem bons jogadores, mas, cara, eu não botaria o Inter nesse bolo ali. Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras e Fluminense, eu acho justo sim, né? O Atlético Mineiro ainda não conseguiu se encontrar na temporada, mas tem um time bom no papel, e aí agora com o Diego Milito por lá, ele pode acertar essa brincadeira aí e fazer o Atlético finalmente deslanchar. Flamengo e Palmeiras, a gente sabe, né, que são elencos muito fortes, e o Fluminense está nesse balaio, é o atual campeão da América, melhorou o seu elenco para 2024, claro que ainda tem as suas deficiências, ainda tem coisas para melhorar, mas está com um elenco hoje melhor do que o elenco que a gente tinha no ano passado, isso aí é inegável. Então, se no ano passado a gente já ganhou uma Libertadores, já era um dos favoritos ao Brasileirão, esse ano, obviamente, a gente continua sendo. Então, concordo com a análise do Zé Elias em partes, né? O Corinthians e o Inter ali, eu acho que foi um pouco de forçação de barra, mas os outros 4 times que ele elenca, eu acho completamente justos estarem por ali também como os favoritos ao Brasileirão. E é claro que eu quero saber a sua opinião. Você que está assistindo aqui é sempre muito importante. Você acha que o Fluminense é um dos favoritos ao Brasileirão? Comenta aqui embaixo. E se você não acha, né, comenta aí quem que você acha que são os favoritos a ser campeão desse torneio. E quem também falou de Fluminense, na verdade falou do treinador do Fluminense, foi o Paulo Nunes, também ex-jogador e comentarista da TV Globo, no programa Seleção Sport TV. Ele falou muito sobre o Fernando Diniz, né, o aniversariante da semana. Ontem foi aniversário do Fernando Diniz, e ele rasgou elogios ao nosso treinador. Eu vou abrir aspas aqui para a declaração do Paulo Nunes. Ele disse o seguinte, ó: sou fã incondicional do Diniz. As equipes que ele coloca em campo, elas são muito organizadas, mas tem que ter tempo de trabalho. Nesse período que ele passou na seleção, ele não conseguiu fazer isso. Foi muito claro, nem estou falando só de resultados, estou falando de jogo bem jogado, dos atletas entenderem. Ele é diferenciado, fora da curva, o trabalho é peculiar, é dele. Essa foi então a declaração aí do Paulo Nunes, né? A gente vai, claro, lembrar, vendo ele falar isso, daquela declaração do Danilo, né? Que muita gente interpretou como talvez uma indireta ao Fernando Diniz, né? Que o Dorival faz o simples e isso era o importante, etc e tal. Eu concordo, tá, que teve pouco tempo na seleção para imprimir o seu estilo de jogo, e assim, né, o Diniz adora falar em coletiva de ser engenheiro de obra pronta. Isso foi algo que a gente debateu aqui em lives. Se vocês buscarem aí as lives da Central de quando o Fernando Diniz estava para assumir a seleção, a gente falava isso, cara, não sei se vai ser uma boa, porque lá ele não vai ter o tempo que ele precisa com o elenco para fazer os caras assimilarem a sua maneira de jogar. É diferente. Aqui no Fluminense ele treina todo dia, quase todo dia, com os caras. Está aqui já há 2 anos, pouco mais de 2 anos. Não, vai fazer 2 anos agora, né? Que ele está aqui, enfim. Mas já está aqui há muito tempo, né? Trabalhando e imprimindo o seu modelo. Não é uma coisa que nasceu do dia para a noite. Na seleção era muito pouco tempo. Ele teve 6 jogos, não foi isso pela seleção? É muito pouco tempo para trabalhar. E muito pouco tempo de treino, né? Seleção é aquela coisa. Os jogadores acabam sempre mudando de convocação para convocação. E você treina 2, 3 dias ali. É muito pouco para você fazer assimilar um estilo de jogo tão peculiar, como disse o Paulo Nunes, né? A gente, se parar para analisar um pouquinho, o futebol na Europa, ele usa um modelo muito mais posicional, a maior parte dos times, e o Diniz não usa isso.
Então, fazer o jogador se adaptar a uma coisa completamente diferente. Precisaria de muito mais tempo. E é um tempo que seleção muito dificilmente daria, porque ele poderia ficar 4, 5 anos na seleção brasileira, gente. Ele vai ter tempo de treino. Ele vai precisar disso nas sessões de treino. Ele precisa de sessão de treino com os jogadores para mostrar o que ele quer e adaptar os caras à sua ideia de jogo. Então, era um cenário realmente muito difícil e aí acabou ficando pouco tempo na seleção, mas o Paulo Nunes fazendo esse elogio, né, a questão da organização da equipe. É uma questão assim, na verdade, o Diniz, a gente sempre ouviu, né, como tricolor, aquele termo, né, da bagunça organizada do Fernando Diniz. Já foi mais bagunça organizada aqui no Fluminense, né? Esse começo de 2024 estava mais para bagunça do que para organizado, mas, repito, né, com essa mini pré-temporada que a gente teve agora na data FIFA e tendo sido eliminado do Campeonato Carioca, eu tenho fé de que o Fluminense vai se voltar aos prumos, né? Como o próprio Fernando Diniz usou, né? Vai voltar ao prumo e vai conseguir novamente jogar bem e ter grandes resultados ao longo dessa temporada. Tem valor milionário pingando na conta de clubes da Série A. O Fluminense, claro, está de olho nessa situação e eu já vou te contar tudo sobre isso. Mas antes, né, eu vou aproveitar rapidinho aqui para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo e falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde, nesse mundo gigantesco, a Central Fluminense consegue alcançar. A galera chega junto, comenta e sempre que a gente pode, é claro, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo aqui eu vou mandar um abraço para o Lauderan do Distrito Federal, para o Marcos do Rio de Janeiro, o Vaguinho de Resende, para o Evandro de São Gonçalo, para o Marcos Afonso aqui do Rio de Janeiro, para o Marcelo de Petrópolis, Delmiro Gil de Minaçu, em Goiás, Leonardo de Volta Redonda, da Mata de Petrópolis, Dirceu de Lusiânia, em Goiás, Pálex de Porto Velho, Nando Correia de Cabo Frio, para o Elias e para a Heloísa de Jucimeira, no Mato Grosso, para o Manuel de Caicó, no Rio Grande do Norte, e para o Miranda de Manaus. Um abraço para a galera e sempre o convite para você que está nos assistindo é que a gente mande um abraço, um salve citando o seu nome em algum vídeo aqui da Central. Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar desse valor milionário pingando na conta dos clubes da Série A, gente, que é uma informação que saiu primeiro lá no portal Máquina do Esporte, que fala do acordo das equipes da Libra com a TV Globo, né? A gente lembra que existem duas ligas separadas, né, que vão organizar o Campeonato Brasileiro a partir de 2025. De um lado tem a Libra, onde você tem Flamengo, você tem São Paulo, você tem Palmeiras, você tem Corinthians mais ou menos, a gente vai falar sobre isso. O Corinthians estava lá mais balançando, enfim. O próprio Santos, que hoje está na Série B. Essa galera tá na Libra, do outro lado tem a Liga Forte União, tem Fluminense, tem Internacional, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Atlético Paranaense, entre outras equipes. A Libra fechou com a TV Globo, a Liga Forte União ainda não fechou com ninguém para vender os seus direitos de transmissão, mas a Libra fechou com a Rede Globo, né? Fecharam um contrato ali anual de 1,3 bilhão de reais, 1,1 fixos e 200 milhões base de pay-per-view. Claro, esse valor do pay-per-view pode aumentar devido à adesão, né? Se tiver muita assinatura, ele aumenta. Mas, a princípio, é 200 milhões de pay-per-view. E a Rede Globo depositou 63 milhões de reais na conta dos clubes da Libra que disputam a Série A, né? Segundo a Máquina do Esporte, esse valor representa 10% do fixo que os clubes terão direito por temporada, que seria 40% da cifra anual desse contrato, né? A gente lembra que a divisão da Libra é 40-30-30, né? 40% fixo, 30% por mérito esportivo e 30% por tamanho da torcida. Então, pingando aí esses 63 milhões de reais na conta dos clubes. Vale lembrar, né, que como esse contrato é válido por 4 temporadas, 2025, 2026, 2027 e 2028, o valor global desse contrato é de 6,5 bilhão de reais. E como eu citei o Corinthians, né, o Corinthians não é um dos times que recebeu esse valor, né? A gente trouxe vídeo de informação sobre isso nas últimas semanas. O Corinthians, embora seja membro da Libra, ele ficou ali em cima do muro, pensando em pular, né? Virar da Liga Forte União. As negociações acabaram não avançando, mas ele ainda não fechou com a TV Globo, tá? De momento, o Corinthians segue na Libra, mas ele não fechou esse contrato com a TV Globo ainda. E aí, cara, o futuro do Corinthians está indefinido, mas caso ele saia da Libra, seria algo bem ruim para as equipes que participam desse grupo. Por quê? Porque esse contrato de 1,3 bilhão, ele vai perder 10% do valor só com a saída do Corinthians.
E caso a Libra fique com menos do que 9 clubes na Série A, que aconteceria com a saída do Corinthians, perde mais 11%. Então seria uma perda bem grande no valor desse contrato, que, claro, afetaria todas as equipes. A Libra tem mais do que 9 equipes, mas na Série A hoje são 9 contando com o Corinthians. Ano que vem, por exemplo, o Santos pode subir, voltar, e aí beleza, é mais um time da Libra, e aí se o Corinthians sair, perde só os 10% pela saída do Corinthians. Mas os 11% de ter menos de 9 clubes, não. Só que se o Corinthians sair em 2024, abraço, meu amigo, é um abraço, porque vai perder esses 11% aí, já que a Libra teria menos do que 9 equipes na Série A do Brasileirão. Então, esse imbróglio ainda segue, né? A Liga Forte União chegou a tentar negociar com a Rede Globo, acabou não tendo muito êxito. Trouxemos informação essa semana também de uma nota oficial que eles postaram nas suas redes sociais, dizendo que estavam negociando sempre através da Live Mode, que é parceira comercial da Liga. Enfim, muita água para rolar para a gente saber se o Fluminense fez um bom negócio, como é que vai funcionar essa história, se o Fluminense vai ficar à frente do resto ou vai ficar para trás nessa corrida, nessa mudança, nessa revolução no futebol brasileiro. Tá certo, rapaziada? Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui para você, tricolor. E eu quero, claro, que você deixe um comentário. O Fluminense está do lado certo da história, estando na Liga Forte União, ou era melhor estar na Libra, fechando com a TV Globo? Deixe seu comentário aí para a gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.